Tá ok com a apresentação? Perfeito, Raquel, já estamos vendo. Tá legal. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre Vantes para aplicações de mapeamento 3D, tá? Com foco realmente em mapeamento 3D. Falo bem rapidinho sobre a Futurist, tá? Nós realizamos tanto serviços quanto venda de equipamentos e treinamentos presenciais. Treinamentos esses que tornou a gente referência, tá? No mercado hoje. Rapidamente também, alguns parceiros nossos, né? A Price, por exemplo, a PwC, Walmart e a Bentley Systems, que é a empresa do software, né, do Contest Capture, que a gente vai falar hoje. Expor um pouquinho rapidamente também sobre a exposição da Futurist na mídia, né? A gente teve uma boa exposição na mídia ultimamente. A gente participou de um reality show estrangeiro, né, que passa em vários países, do Shark Tank. Eu não sei quem teve a oportunidade de ver a gente lá. Falar um pouquinho sobre mim, tá? Quem é a Raquel Molina? Eu sou a diretora executiva, tá? Sócia fundadora da empresa. Eu venho de um know-how já de tecnologia de mais de 10 anos, tá? Sou formada, pós-graduada, tenho algumas certificações aí na área de tecnologia. Trabalhei em várias consultorias grandes aí, né? E isso facilitou a minha entrada aí no mundo dos drones, né? Então vamos lá, vamos iniciar a palestra. Primeiramente, eu noto que o pessoal da área de geoprocessamento, eles têm bastante foco na área de agricultura, né? E para a agricultura, como são grandes áreas, o pessoal usa bastante os asas fixas. Hoje nós vamos dar um pouquinho mais de foco nos multirotores, tá? Nos asas rotativas. Então, primeiro eu vou desmistificar um termo que muita gente utiliza, né? O Vant, ele é só o asa fixa. Na verdade, o Vant é um veículo aéreo não tripulado, tá? Ele tem alguns tipos, tá? Que seria tanto asa fixa quanto o multirotor. De multirotor, eu vou explicar rapidamente conceitos bem básicos de multirotor, tá? Então, a gente tem o quadricóptero, o hexacóptero, o octacóptero. A gente consegue mudar aí tempo de voo e payload, tá? Dependendo aí da quantidade de motores que a gente vai ter nos drones. Explicar rapidinho também, só para o pessoal ter uma noção. Eu fiz uma apresentação bem objetiva, tá, sobre o multirotor, para quem não conhece. Então, ele é composto por motores, né, e no caso do multirotor mais de um, né, pelo menos 3 motores. A parte do computador de bordo, GPS, na placa controladora. A parte a asa fixa, a asa, né, a hélice do equipamento. Todo o sistema de estabilização, de navegação, então o giroscópio, o MU do equipamento. O payload, que é a carga útil que o drone vai levar. Tá? E aí a gente tem também na questão do asa fixa, né, explicando um pouquinho sobre a autonomia de voo. Eu vou explicar melhor sobre as diferenças básicas entre utilizar um multirotor e utilizar um asa fixa, tá? Então a gente tem aqui algumas comparações entre o asa fixa e o multirotor. Primeiro, eu queria frisar que eu não estou falando que existe um drone melhor ou um drone pior, tá? Na verdade, o que muda bastante é a aplicação, tá? Para que esse drone aí vai ser utilizado. Então, quando a gente fala de asa fixa, a gente sempre pensa em locais de muita abrangência, né? Então, uma vantagem muito grande de um asa fixa é a autonomia de voo. Geralmente, a autonomia de voo de um asa fixa, ela é bem alta, então você consegue ter uma abrangência maior ali do local a ser sobrevoado, mapeado, né? Fotografado. Porém, ele tem algumas desvantagens em relação ao multirotor, tá? Uma questão é a questão do custo. Então, um asa fixa, ele costuma custar tem um valor elevado em relação ao multirotor, tá? É lógico que existem diversos tipos de multirotores, né? Estou falando mais dos multirotores de mercado, os mais comercializados hoje, tá? Alguns deles precisam de área de pouso e de decolagem, os asas fixas. E geralmente precisa de maior conhecimento técnico para a operação, tá? Já os multirotores, a gente tem algumas vantagens, maior portabilidade, geralmente um multirotor, um quadricóptero, por exemplo, você consegue levar ele numa caixinha bem pequenininha ali, é bem portátil, tá? O custo, ele é um custo bem reduzido em relação a um asa fixa, principalmente se for um Phantom, como por exemplo esse que está aí na imagem. E da decolagem ser vertical, então isso permite tanto o pouso quanto a decolagem de em áreas onde, na teoria, um asa fixa não conseguiria, tá, fazer o pouso e a decolagem.
Então, você tem mais opções aí de pouso e decolagem. A flexibilidade de voo, então, durante um voo, um multirotor, ele consegue fazer uma aproximação de um local, né, verificar algo de um ângulo diferente ali, isso durante o voo, coisa que com o asa fixa já é um pouco mais complicado, tá? E o menor conhecimento técnico para a operação desse equipamento. Essa é uma grande vantagem também. Hoje, os equipamentos de mercado estão vindo com uma facilidade de uso muito grande, contanto que você saiba para que serve ali cada função, você consegue utilizar ele de forma plena, tá? E as desvantagens realmente é a questão da autonomia. Então, ele voa um pouquinho menos, ele pega uma área menor de abrangência. Primeiramente, só voltando aqui, por que eu estou falando sobre os multirotores aqui nesse caso? Porque existem muitas aplicações, principalmente a aplicação de mapeamento 3D, que ela pode ser feita de uma forma muito bacana aí, tá? Com os multirotores. Então, você consegue fazer, dependendo do tamanho da área, né? Dependendo do que vai ser mapeado, um trabalho muito bom usando um multirotor até desses de pequeno e médio porte, tá? Bom, nós, falando, né, em mapeamento 3D, nós estamos falando aí de um software que nós utilizamos, é um software da Bentley. A Bentley é uma multinacional americana, tá? Acho que muitas pessoas aí devem conhecer já a Bentley. É uma empresa que tem diversos softwares, né? A área focal do core deles aí são sistemas mesmo. E nós utilizamos aí para mapeamento 3D o Bentley Context Capture, tá? É um software que ele é líder de mercado na Europa. Ele tem algumas vantagens em relação aos outros de mercado, pensando em mapeamento 3D, tá? Então, com ele, você consegue gerar modelos 3D a partir de fotos, tá? Então, a partir de foto, de vídeo, que você faz tanto com drone, ou até mesmo imagens de solo, tá? Você consegue fazer esse mapeamento 3D a partir de imagens. A gente tem aqui alguns exemplos de aplicações tanto de drone quanto até de imagens de solo, né? Para o Context Capture, que traria aí realmente algumas opções de mercado mesmo, né? Para quem está pensando em gerar um mapeamento 3D. Então, a parte de levantamento de terrenos de superfície, o Context Capture também gera o mapeamento em 2D, tá? Então, o mapeamento de terrenos de superfície poderia ser utilizado também, tá? Estudos de volumetria e escavação, então você consegue aí ter toda a imagem em 3D, todo esse mapa aí criado, você consegue fazer todo um estudo de acordo. Esse mapa contém dados, né? Então você consegue fazer, por exemplo, ter a volumetria de algo que foi escavado ali, você consegue ver a distância entre um ponto e outro, né, de escavação. Você consegue medir realmente muitas partes, muitos objetos aí dentro, tá? A parte de infraestrutura, então plantas industriais, você consegue fazer um mapeamento de plantas industriais para usos de engenharia, por exemplo, tá? Essa parte de plantas industriais, o Context Capture ele tem realmente uma qualidade aí na geração do mapa, nos detalhes, que é algo que realmente é uma vantagem desse software, tá? Então, realmente, você consegue ter um nível de detalhe muito grande em relação aos concorrentes. Então, infraestrutura, cidades, mapeamento de cidades inteiras é uma coisa que o Context Capture permite, e a capacidade de processamento do Context Capture aí, ela é muito maior em relação ao concorrente, porque ele tem maior portabilidade, você consegue fazer o paralelismo das aplicações, né? Você consegue dividir esse processamento em várias máquinas, por exemplo, criar algumas estações de processamento e fazer a junção desse mapeamento para ter aí um mapeamento de uma área imensa, tá? Essa é uma grande vantagem e é o único software que consegue ter esse poder de processamento aí. Bom, a parte de transportes, modelagem de estrutura existente, então para construções de rodovias, de pontes, então toda essa parte de engenharia aí você consegue utilizar o Context Capture. Inclusive, existem outros softwares da Bentley que a gente consegue integrar aí com o Context Capture,
onde você consegue fazer a simulação das construções em cima de um mapeamento 3D já existente. Então, isso é uma coisa bem interessante, que o Context Capture ele permite uma interação aí com outros softwares da Bentley, que te permitem usar para diferentes áreas, tá? A parte de reengenharia, então reengenharia aí, ela não é tanto para drones, né? Só que é uma capacidade que o software possui, que a gente gosta de frisar também, por essa questão de detalhe mesmo, né? Da capacidade de captar detalhes que o Context Capture tem. Você consegue fazer uma reengenharia de um componente, vou dar até um zoom aqui para vocês verificarem, de um componente que possui muitos detalhes, tá? Então, toda essa questão do detalhe aí foi mapeado para essa reengenharia, tá? E aí a reengenharia pode ser usada aí de acordo com a necessidade da pessoa que gerou esse objeto aí, esse mapeamento 3D do objeto. O planejamento de áreas urbanas, então também com o apoio de outros softwares você consegue simular construções até de cidades, né, dentro de um mapa, de uma área, saber o impacto que essas construções trariam dentro dessa área. Saber, por exemplo, uma aplicação interessante, o impacto da construção de um prédio, aonde ele vai fazer sombra, dependendo do horário, dependendo de onde bate o sol, você consegue ter todas essas informações de acordo com a utilização desses softwares conjuntamente. A parte de gestão de ativos, né, das empresas também é bem interessante, está sendo bem utilizada. Ilustração de desastres naturais, esse exemplo aqui é um exemplo interessante, que foi um desastre que aconteceu no Japão, e esse canal de televisão mapeou essa área aí com drone, e online eles geraram rapidamente, e para mostrar a dimensão ali do desastre, eles já conseguiram transmitir esse mapeamento dessa área na televisão. Uma coisa bem interessante, para você ver a capacidade, a rapidez como você consegue utilizar a ferramenta, permitiu que tivesse essa integração aí. Inspeção de telhados e estruturas. A parte de telhados é bem interessante, vou dar um zoom aqui, porque é uma coisa que já traz muito benefício para as empresas que fazem inspeção. Nós temos alguns exemplos aqui da própria Futurist, onde nós fizemos o mapeamento do telhado de algumas empresas, né, da Renault, por exemplo, da Federal do Rio de Janeiro, principalmente em locais onde o telhado já não está em boas condições. A gente ouviu isso até do próprio cliente aí, né? Que quando você tem um telhado que já não está em boas condições, você colocar pessoas ali para fazer essa inspeção, você está colocando tanto o próprio telhado, né, gerando mais problemas para o telhado, quanto colocando as pessoas, os usuários aí, os recursos, né, que vão fazer essa inspeção em risco. Então, esse mapeamento de telhado aqui, essa inspeção via mapeamento 3D, ela traz realmente muitos benefícios aí para quem está utilizando, e realmente você consegue um trabalho bem detalhado em relação a você fazer uma inspeção visual. Que, por exemplo, eu poderia pegar o equipamento, fazer um voo ali, né, e na linha divisada mesmo, e ficar fazendo um acompanhamento online. Só que você não tem uma visão do todo, né? Você não tem a questão da análise dentro do escritório, de verificar com maiores detalhes o que está acontecendo. Então, com o mapeamento, você consegue ter as dimensões corretas, inclusive verificar o tamanho do problema ali, né? Fazer o cálculo, porque esse mapa, como eu já disse, ele contém dados, né? Ele não é só um 3D. Tem muita gente que confunde o 3D, muitas vezes até parece mesmo, né? Com a imagem em 360, né? Onde você consegue ter a imagem. Não, realmente o 3D ele contém dados, e é isso que faz com que ele seja tão eficaz, né, na hora da utilização. A modelagem para impressão 3D é uma das funções também do Context Capture. Também não é para drones, mas é legal da gente frisar, porque é algo onde você consegue uma precisão incrível, tá? Você consegue realmente pegar, esse é um exemplo de um objeto que foi mapeado. Então, a partir de foto de celular mesmo, tá? Que você conseguiu tirar todas as fotos ali e fazer o escaneamento desse objeto. Inclusive, você pode pegar a extensão criar uma extensão de impressora 3D e mandar esse objeto para uma impressora 3D fazer a impressão. Então, o Context Capture já tem nativo, né, essa exportação para a impressora 3D.
Então, e medição de volumes diversos, né? Então, para você saber a distância de um ponto a outro, cálculo de volume de algo, todas as informações ali daquele terreno em relação à métrica, aí você consegue em relação a uma imagem convencional, né? Eu tenho um vídeo aqui que nós fizemos, e é interessante frisar que quando a gente fala de mapeamento, como eu disse no começo, a gente pensa sempre em um asa fixa ou talvez até em um multirotor de grande porte, né? E esse exemplo que a gente fez aqui do museu, que eu vou mostrar agora o videozinho, ele é um excelente exemplo do que você consegue fazer aí com um drone de pequeno porte aí, tá? Nós fizemos esse mapeamento com o Phantom 3, na época não tinha nem o Phantom 4, tá? E a qualidade do que a gente conseguiu obter em relação ao mapeamento 3D é realmente um case aí para mostrar do que é capaz aí a ferramenta juntamente com um drone de pequeno porte, tá? Eu vou mostrar aqui. Pronto. Esse é o Museu do Ipiranga, tá? Que bem próximo da gente. Esse museu, esse mapeamento, ele foi dado, uma coisa interessante, ele foi dado foco, nós fizemos o planejamento de voo focando somente no prédio. E o Context Capture, ele realmente teve uma abrangência muito grande do entorno até o próprio jardim, um jardim muito bonito, inclusive, do museu. Ele pode ser mapeado aí pelo software. Você consegue ver o nível de detalhe aí que a gente tem. Agora vai manipular aqui, ó, do telhado, por exemplo, ficou praticamente perfeito, né? Eu mostro isso para alguns clientes, eles acham que é vídeo, e é um mapeamento 3D. E detalhe, né? O foco aí era só o prédio, ele conseguiu realmente ter toda essa abrangência aí. E o melhor, né? Ele foi feito com um Phantom. Foi um vídeo que a gente separou exatamente para mostrar que é possível sim, tá? Fazer excelentes trabalhos com um equipamento de pequeno porte. Lembrando, tá? Não tô falando que existe um drone melhor ou um drone pior, tá? Tô falando que é possível para pequenas áreas, dependendo do tipo de mapeamento, fazer um mapeamento com um Phantom, por exemplo, tá? É claro que tem toda uma questão de sensores, de câmera, isso tem que ser analisado de acordo com o objetivo aí do mapeamento, do cliente, a questão da precisão ali, da localização. Então, tudo depende do uso, né, em que você vai dar para aquele mapeamento, para aquele voo, para aquela atividade fim, né? Que é... Bom, eu vou falar novamente sobre o mapeamento que a gente fez no museu, porque eu não sei que parte que pegou o que eu estava falando sobre o mapeamento, tá? Então eu prefiro começar novamente, porque aí a gente garante que... Bom, então de novo, né? Esse mapeamento ele foi feito por voo autônomo aí, né? Nós utilizamos um software de planejamento de voo autônomo para o Phantom, tá? Existem alguns no mercado aí, nós fizemos o teste com um deles. Esse software que nós utilizamos é gratuito, tá? Então é legal também fazer comentar sobre isso, né? Então, esse software é um aplicativo, na verdade, né, para celular. Existem N no mercado, né? Tem outros pagos também, né? Só que esse a gente usou somente o planejamento do voo. Então, a gente fez toda a parte de configuração, pegou o nível de sobreposição que a gente precisava aí, e foi gerado esse mapa com o Phantom 3 Professional. Na época, nem tinha o Phantom 4. Uma outra coisa que eu estava comentando também, que o foco desse mapeamento era somente o museu, tá? Somente a construção do prédio. E mesmo assim, o Context Capture pegou aí todo um contexto, o próprio jardim aqui, né? Ele conseguiu mapear mesmo não sendo foco, né?
Raquel, só para te lembrar, você ainda não está compartilhando o seu desktop, tá? Não sei se você já pretendia estar compartilhando ele, mas estamos vendo só a webcam por enquanto. Peraí. Agora sim. Sim, estamos vendo agora o seu desktop, Raquel. Bom, e aí a gente quis mostrar esse mapeamento por quê, tá? Porque ele foi realmente feito com um drone de pequeno porte. Então, para mostrar o que é possível fazer com um Phantom aí, tá? Utilizando o Context Capture. Então, a gente tem uma qualidade aí muito bacana. Eu dizia também, né, quando não sabia que tinha caído a conexão, que eu não estou dizendo que o Phantom é o melhor ou que ele atenderia toda a aplicação de mapeamento, tá? Realmente, a gente tem situações, depende muito do uso, em que o objetivo aí, né, do seu cliente, do mapa que você vai gerar. O Phantom, ele tem uma câmera, ele é uma câmera boa, tá? Não tem um sensor muito grande, então ele tem um sensor de 1/2.3, é um sensor pequeno. Mas dependendo do uso, quando você não precisa de uma precisão muito grande, por exemplo, para fins de engenharia, você precisa realmente ver a questão da edificação, você consegue utilizar esse equipamento. Caso você precise realmente fazer um mapeamento de uma área maior, aí existem outros drones que poderiam ser indicados, tá? Então, legal. Esse eu vou fechar aqui, vou voltar para a aplicação. Então, eu estava explicando sobre o tamanho de sensor e como eles fazem diferença aí no resultado do mapa, tá? A gente tem como exemplo aqui, tem um outro drone que carrega uma câmera maior. Eu vou até mostrar, eu vou voltar aqui para a imagem, vou mostrar a câmera. Ela é uma câmera muito... Vocês me veem? Me veem? Sim, Raquel, estamos vendo você. Isso, é uma câmera muito utilizada aqui, a Sony A6000. Então, essa câmera aqui, ela é uma câmera que tem um sensor maior, então ela permite aí uma imagem com maior qualidade. Ela pode ser embarcada em um drone com maior capacidade de payload aí, que voe um pouquinho mais, e você consegue um mapeamento, não que do Phantom não seja bom, mas consegue um mapeamento ainda melhor, tá? Então a gente existem multirotores que tem um tempo de voo muito bom, tá? Antigamente era realmente um limitador dos multirotores aí para fazer mapeamento a questão do tempo de voo. Mas hoje a gente já tem desenvolvido aí alguns drones, alguns multirotores que voam até, por exemplo, um que a gente tem aqui que voa 70 minutos. Então ele é um multirotor de grande porte, ele é um multirotor bem grande, na verdade, né? Vou até mostrar o tamanho da hélice dele, que ele é um octacóptero bem grande que a gente tem. Ele permite um uso de câmeras maiores e aí você consegue uma qualidade de mapeamento superior, tá? Bom, a gente... deixa eu voltar aqui para a apresentação. A gente consegue mapeamentos de diferentes tipos aí, de acordo com a qualidade que é necessária, tá? E a questão do megapixel também, ela é importante para a câmera. Essa Sony A6000, eu quis dar ela de exemplo porque ela é uma câmera muito leve, pequena e que atende muito bem mapeamento, tá? E ela tem 24 megapixels, então uma câmera que tem um sensor APS-C, que é um sensor bem grande, é esse sensor verde aqui, com 24 megapixels, ela entrega uma qualidade... Alô, Raquel, a gente ainda está vendo sua câmera agora, você não voltou para o PowerPoint ali. Oh, desculpa. Peraí. Pronto. Então, o sensor da câmera, que é o APS-C, esse aqui. Então, ele é um sensor maior, tá? E tem mais megapixels. Então, aqui a gente tem uma tabela aqui de relação de tamanho de sensor e de megapixel, tá? Então, essas são duas questões fundamentais aí para quando a gente fala de mapeamento 3D, tá? Em relação às câmeras. Como o exemplo aí de multirotor e o quanto você consegue voar a área, que eu acredito que seja uma pergunta que muitas pessoas aí estejam se perguntando, né? Poxa,
Se eu vou pouco tempo, realmente eu vou ter uma área muito pequena aí de abrangência para fazer um mapeamento 3D. Então, na verdade, não, tá? É claro que depende do tamanho da área, realmente você fazer com multirotor fica bem complicado. Nós temos um exemplo aqui de uma área, nós fizemos essa simulação num software chamado Mission Planner, é um software bastante utilizado para planejamento de voo, tá? Não é para o Phantom, ele é mais para placas que utilizam 3DR, 3D Robotics, a Pixhawk, por exemplo, mas como ela traz bastante nível de detalhe, aí a gente quis simular nessa ferramenta. Essa ferramenta, ela é gratuita, tá? É legal também falar, o Mission Planner permite conectividade aí com a Pixhawk, a PM, é uma ferramenta gratuita. Então, ela é uma ferramenta de planejamento de voo autônomo e de configuração também das placas, né? E nós fizemos uma simulação aqui, só para as pessoas terem noção do que é possível fazer aí com um Phantom, por exemplo, uma área mapeada de 117 hectares, tá? Ele percorreu aí distância de 12 quilômetros, a resolução em solo é uma resolução de 5,14 centímetros, uma resolução muito boa, tá? Pensando em mapeamento. Tirou 321 fotos, tem uma equivalência aí de solo de 208 por 154 metros, tá? Então, em cada imagem você tem essa abrangência aí de solo. Numa velocidade de 40 km por hora, o equipamento chega até numa velocidade maior, tá? No caso a gente quisesse configurar, mas foi uma configuração aí que a gente fez padrão, tá? Para dar o exemplo para vocês. Disparou aí 2,7 segundos aí as imagens, num tempo de voo de 23 minutos. Então, e lembrando que a gente utilizou como parâmetro aí as configurações de uma câmera exatamente como a do Phantom 4, perdão, tá? A do Phantom 4, que é um equipamento mais utilizado, mais moderno, né? Então, assim, você consegue fazer uma área relativamente boa aí com um Phantom, tá? Inclusive, você pode também fazer o paralelismo aí, utilizar mais de um equipamento para fazer o mapeamento. Por que eu falo tanto do Phantom, né? Não é que eu estou dando preferência, nem existem outros softwares, outros drones de mercado, até da mesma DJI, que tem uma câmera melhor, tem o Spire, por exemplo, né? O Spire novo, o Spire 2, ele está com uma câmera excelente, aí, com um sensor bem maior, tem mais megapixels, né? Então, ele é um drone muito bacana, mas eu quis dar um foco mais no Phantom, que essa apresentação, ela foi mais focando em, talvez você não precise investir tanto, tá? Para fazer alguns tipos de serviços, tá? Alguns tipos. Como eu disse, sempre você tem que verificar qual é a finalidade aí do uso do mapeamento, do uso do drone. Muitas pessoas perguntam pra gente, qual é o melhor drone para mim? É uma pergunta muito difícil de responder, porque depende muito de como a pessoa vai utilizar o equipamento, para qual fim ela vai dar ali o uso desse equipamento. Então, a gente quis focar um pouquinho no Phantom, porque ele é um equipamento de um custo muito, de custo-benefício muito bom, tá? E ele te permite fazer um mapeamento muito bacana, como a gente pôde ver, o próprio exemplo do museu, que dá para você vender esse tipo de serviço em plenas condições aí, tá? Você consegue ter entregar um trabalho bem legal, tá? Bom, essa era a apresentação do que poderia ser feito aí com os multirotores e quais as limitações, o que a gente consegue fazer. A Bentley, ela está aqui em São Paulo também, tá? Ela é a proprietária do Context Capture. Então, a gente agradece novamente aí a oportunidade, pedimos desculpas pelo ocorrido aí com a internet, mas eu tô aberta aí a perguntas. Obrigada. Ok, Raquel, obrigado aí pela apresentação. Com relação às perguntas, separei algumas perguntas aqui. Com relação às câmeras, o que você pode falar a respeito do que tem sido usado? Câmera multiespectral, câmera térmica, ou mesmo RGB? Como é que funciona, como é que está o mercado nos drones, essas opções de câmera? O que você poderia dizer para nós? Bom, pensando aí num modelo de mercado, modelo mais simples, né? Modelo DJI, por exemplo, existem hoje no mercado câmeras modificadas, né, para NDVI. Eu nunca utilizei, tá? Eu realmente, é complicado para mim falar, sendo que eu não utilizei.
Eu sei que existem câmeras que possuem laudos técnicos, né? Onde você consegue fazer ter uma certa garantia em relação a esse laudo. Mas aí, quando a gente fala de termal e multispectral, realmente teria que ser câmeras próprias, né, que já são vendidas nesse formato e utilizando em drones que têm uma maior capacidade de carga aí para você conseguir utilizar essas câmeras. Aí realmente no Phantom eu não conheço modificação termal. Eu sei que existe uma câmera termal para o Inspire. Pro Inspire, eu sei que eles conseguem utilizar. Isso falando câmeras de mercado, tá? DJI. Ok, mas vocês aí na Futurist também acabam usando outros drones ou só os equipamentos da DJI? Não, nós não utilizamos. Ok. Tá. Com relação ao software, então, o que você sugere, tanto para planejamento quanto para processamento depois das imagens? Eu sei que existem versões gratuitas, versões pagas, né? Principalmente o planejamento do voo, além do Mission Planner, tem mais alguma sugestão? Sim, claro. Existe o Drone Deploy, ele é um software free, né, para planejamento de voo, tanto para o iOS quanto para o Android. Existe o Lit, que é um software pago, que também ele é bastante utilizado. Tem o Maps Made Easy, que muitas pessoas gostam bastante desse software, mas ele até o que eu verifiquei, até os estudos que eu fiz anteriormente, ele era só para iOS. Então esses softwares são aplicativos, na verdade, né, de celular, onde você consegue fazer o planejamento de voo, tá, dos equipamentos da DJI. Existe hoje a função de voo autônomo no aplicativo da DJI Go, só que ela, vamos dizer assim, não é tão autônoma, né? Você faz primeiro o voo e depois ele replica o voo ali para... Você está me ouvindo bem? Você me ouve? Sim, estou te ouvindo. Eu demorei para responder que meu microfone fica fechado para não atrapalhar, mas estou soltando não. Tá legal. Que faz esse voo autônomo, mas ele não é tão autônomo, né? Ele é uma reprodução de um voo que você já criou. Então, esses softwares que eu citei, sim, são de planejamento de voo, pré-voo, vamos dizer assim. E são excelentes ferramentas. Dá para utilizar, são bem confiáveis. Apesar de não serem oficiais da DJI. Ok, Raquel. E com relação ao Contest Capture, que era o foco da tua apresentação, o pessoal está perguntando os dados, se eles podem ser exportados, em quais formatos, por exemplo, alguém até que perguntou sobre se é possível exportar para AutoCAD, o que você pode falar a respeito disso? Ele tem integração com o CAD, tá? Ele tem uma lista bem grande aí de extensões aí que ele faz exportação, nuvem de pontos. Eu posso disponibilizar aí para quem tiver interesse toda a listagem aí de arquivos em que ele pode exportar. Então, Raquel, como a gente começou um pouquinho atrasado e teve aquele probleminha no intervalo ali da conexão, você está com bastante tempo aí. Se você quiser compartilhar sua tela e mostrar essa parte do software, tanto na parte de importação quanto de exportação, fica à vontade, Raquel. Eu estou numa máquina que eu não tenho Contest Capture. Entendo. Se você puder passar, então, os links para acessar as descrições do software lá no site da Bentley, se você tiver, acho que seria de boa valia aqui para o pessoal. Sim, não, a gente vai disponibilizar um material, tá, do Contest Capture, que tem, além de todas essas questões que eu comentei, aplicações, algumas questões um pouco mais como você faz para tirar as fotos, mais detalhes, né, da operação. Quais são as melhores práticas para captura das imagens, quais são os tipos de exportação que ele permite. Então, eu vou disponibilizar um arquivo aí que acho que é o arquivo ideal aí para quem quer conhecer a ferramenta. Ok, Raquel, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta com relação à sua apresentação. Não, acho que eram essas perguntas mesmo. Então, já são agora 10 para as 4, né? Acabamos passando um pouco da programação, mas acho que todo o conteúdo é super válido. Então, Raquel, peço suas considerações finais aí. Se você quiser compartilhar a tua tela para mostrar mais uma coisa que possa ter ficado esquecido, fica à vontade, Raquel. Não, eu acabei fazendo uma apresentação curta aí, né? Até por conta do tempo, deu uma acelerada.
Mas, bom, as considerações finais existe mercado aí para todo tipo de equipamento, tá? Existem N aplicações aí que podem ser realizadas com o Context Capture, aplicações que não exigem conhecimento muito técnico. Acho que isso que é bem interessante, né? Você tendo um treinamento que já está incluso ali com a aquisição do software, você não precisa ter um conhecimento pré-definido aí de uso, você consegue fazer um entregável de mapeamento 3D com bastante qualidade para o cliente, tá? Então, eu acredito que para pessoas que estão iniciando, dá para iniciar com uma quantia um pouco mais reduzida e dá para fazer excelentes trabalhos. E agradeço de novo ao Mundugel, a Bentley pelo espaço. O meu contato, você pode mandar um e-mail para o contato@futurister.com.br. Qualquer dúvida referente aos drones aí, a ferramenta, a Context Capture, nós estamos à disposição. Tá mudo, você me ouve? Perdão, eu realmente estava com o microfone mudo aqui, Raquel. Estou te ouvindo perfeitamente. Então, como eu estava dizendo, vou agradecer então a Futurist, você, Raquel, e também a Bentley, né, que proporcionou essa parceria e a participação no nosso workshop aqui, né? Então, agradecer a Bentley novamente. Então é isso, pessoal. Agradeço todo mundo que esteve conosco. Aí foram mais de 3 horas de transmissão, né? Quase 4 horas de transmissão. E espero vê-los nos próximos eventos. Quinta-feira nós temos um outro workshop, daí é na parte de software topográfico, mas com certeza vai ter gente perguntando de drone, porque temos drones na parte de topografia também, né? Então, convido vocês a se cadastrarem e se inscreverem lá no mundogel.com/webinar, tá? E quem perdeu alguma parte da transmissão, né, uma transmissão mais longa, às vezes a pessoa não pode acompanhar na sua totalidade, daqui a pouco já vai estar disponível no canal da Mundugel, lá do YouTube, né? Na íntegra essa apresentação. Então, quem quiser acompanhar o replay, fica à vontade, e quem participou ao vivo também vai receber o certificado de participação. Nós vamos mandar também os links, aí acredito que a Raquel vai passar para nós um materialzinho, e a gente passa o link para vocês baixarem, né? Então é isso, pessoal, agradeço novamente a todo mundo, agradeço vocês aí da Futurist, Raquel e a Bentley por ter participado conosco.